Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas. E hoje a gente começou aqui o Perguntas e Respostas falando sobre mulheres encalhadas e tal, acerca do casamento. Muito interessante. E a gente vai na continuidade. Tem uma outra pergunta que eu acho que tem um pouco a ver, que foi enviada pelo Elcio. Diz assim: uma vez casados no civil, o casal pode consumar o sexo? Deus considera essa cerimônia ou só a religiosa? Se a gente, de repente, quiser uma consideração do primeiro bloco, já engrena nessa segunda pergunta. Opinião de vocês. Bem, a questão é que as igrejas evangélicas, elas aceitam o casamento religioso como um casamento definitivo, né? Então, se a pessoa casou no civil, e Romanos 13 diz que toda autoridade provém de Deus, aquilo ali é uma autoridade que instituiu, a pessoa tem sim a legalidade religiosa também para manter a relação conforme a Bíblia ensina, lá em Hebreus, que o leito seja imaculado e que seja livre de todo pecado. Agora, na minha visão, eu entendo que o casamento religioso ele não pode ser colocado em segundo plano. Pelo contrário, acho que a igreja tem que ser defensora do casamento religioso. A igreja está secularizando em vez de colocar o casamento como uma coisa sacra. E precisa realmente colocar o aspecto da bênção pastoral sobre muitos casamentos. E na igreja hoje, tem muitos casais, na minha igreja, que só casaram no civil, não casaram no religioso. Pastor Silas, até porque também, lá no cartório, que exerce a função do casamento, tem um profissional que usa a Bíblia, usa as leis, e em nome de Deus, e abençoa no cartório, um juiz de paz. Eu acho que a questão aqui... questão do bom senso, da regra da igreja. A questão aqui não é não poder ou poder. A questão é não tem necessidade, filho. Entendeu? No caso, no civil, pede a bênção lá para o seu pastorzão, aguenta mais um mês, mais 15 dias. Não é questão de, não vamos transformar numa doutrina, mas questão não tem necessidade nenhuma. Né? Eu acho não há que impedimento. Se você é uma pessoa que valoriza a bênção de Deus, você é uma pessoa que é cristã, uma pessoa que valoriza a instituição do casamento como uma instituição criada por Deus, não tem necessidade. Mas eu acho que é importante também, no passado, durante o Império, quem legislava sobre o casamento era a Igreja Católica. Não existiam os cartórios. O casamento, meu pai era casado só no religioso. E muitos pastores também E até porque essa pessoa, né? casando-se na igreja, o casamento religioso, digamos assim, ela reconhece a autoridade espiritual do seu líder. É bonito, e ela não fere esse princípio da autoridade pastoral sobre ela. Por exemplo, o meu vice-presidente casou. E ele vinha, pastor, quero casar, não vejo a hora, estou no Senhor, estou esperando, estou direitinho. E ele casou, e aí ele disse, então, já pode? Eu falei, meu irmão, aguenta só mais um pouquinho, tu não já esperou até aqui? Uma semaninha, nós vamos abençoar. E aí, ripa nasce lipa. Mas algumas igrejas... Ele obedeceu. Não, mas algumas igrejas valorizam... De bom senso e respeitar a autoridade espiritual daquele pastor. Algumas igrejas reconhecem e valorizam mais o casamento civil que o religioso. Teve casos de irmãos que casaram no religioso, em igrejas pelo Nordeste, chegaram aqui no Rio de Janeiro, não tinha, e o pastor falou, não pode ter relação enquanto não casar no civil. Então, o civil tem um peso muito maior do que o religioso hoje dentro das igrejas. Tanto que os pastores pedem, quando chega um obreiro novo, eu quero a tua certidão de casamento, para poder receber aquele pastor, aquele obreiro. Se ele não tiver, mesmo que ele tenha feito uma cerimônia religiosa em alguma igreja, não é válido. As igrejas só aceitam o casamento civil para poder confirmar aquele relacionamento e dizer que está debaixo da bênção. Não querendo apimentar, não, assim, a questão, mas todos, pelo menos na minha cidade, o juiz de paz que está lá, é o cara que eu estou sempre acompanhando. A porteira dos casamentos abriu lá na nossa igreja. Então, eu estou sempre indo para abençoar os irmãos lá. E eu percebo que o indivíduo que está lá, o juiz de paz, ele está em nome do Estado e em nome de Deus e usando a Bíblia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoando. Então, toda regra tem que ter as suas exceções. Tem pessoas que não têm meios para poder casar na igreja, não tem meios para fazer uma festa, ou, digamos, casou lá no Nordeste e veio, se tem uma certidão, está casado. Oficialmente, legalmente, está casado. Não, concordo. Agora, compete um bom senso e querer reconhecer a autoridade espiritual do pastor, cobertura, e receber aquela orientação. Isso vai de como a pessoa interpreta, mas legalmente,
E em nome de Deus, em nome daquele profissional que está lá usando a palavra, que às vezes até se emociona, não sendo evangélico ou católico ou neutro, mas ele está ali abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito E o Santo. magistrado, ele é uma autoridade de Deus, ele está debaixo da autorização de Deus. Acho que essa pergunta é tipo, o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Né? Tipo assim, o que tem mais prioridade, né? O casamento, a cerimônia, né? Religiosa ou a cerimônia civil? Chovendo molhado, né? Pois é, cara. E assim, eu acho que se o casal ele parte de um compromisso, de uma responsabilidade, se ele entende o casamento como uma instituição, tanto humana quanto espiritual, acho que ele vai partir para esse caminho, que é a cerimônia civil, a cerimônia religiosa. Mas, assim, é indiferente o que vem primeiro. Aí o cara fala, não, você não pode casar na igreja sem ter o casamento civil. É uma leitura particular do pastor. Não, onde é que está escrito isso? Onde é que está legitimado por Deus que tem que haver essa regra? É Só um minutinho, que ainda vou falar mais uma coisinha. Indiferente. Eu, por exemplo, quando os meus documentos, eles saíram quase 2 meses depois do meu casamento religioso. Porque eu não ia ficar esperando, tipo assim, remarcando meu casamento toda vez que ele ficasse atrasando. Então, eu dei entrada nos papéis, estava lá tudo bonitinho, correndo. Dentro desse período, deu a data do meu casamento religioso, eu casei no religioso e só 2 meses, 1 mês e tanto depois, o documento que já estava correndo chegou. Agora, eu queria dizer só uma coisinha que parece sem expressão, mas é uma realidade. Gente, o casamento religioso não é aquela festa de 50 mil reais. Não é aquela festa de 20 mil reais, meu irmão. Você não precisa de uma festa de 50 mil reais para poder ter um casamento no religioso. Você pode fazer um almoço com a sua família, pode fazer um almoço com o seu pastor abençoa, você convida algumas pessoas mais próximas e tem a sua cerimônia religiosa, e numa outra oportunidade, você é muito manipulado pelo sistema, você tem a obrigação de botar aquele vestido branco, de ter toda aquela parafernália do casamento numa outra oportunidade, onde você precise, onde você possa ter essa cerimônia, tem. Agora, não deixe de ter sua televisão, não deixe de ter tua casa, não deixe de ter as coisas que você vai precisar para viver por causa de uma cerimônia que normalmente custa 50, 20, 10 mil reais. Isso não é a cerimônia religiosa. Ô, Jonathan, perfeito. Inclusive, você pode chamar o pastor e consagrar as alianças, orar, que é um aspecto religioso. E existe também o casamento religioso com efeito civil. A pessoa pode chegar no cartório e solicitar, dar o CNPJ da igreja e dizer, olha, eu quero casar na igreja religioso com efeito civil. Então, os documentos do cartório vão para a igreja, a pessoa faz a cerimônia religiosa, assina aquilo remetido ao cartório e depois lavrado lá e oficializado o casamento. Mas tem pastores, já aconteceu isso comigo, dos casais chegarem, pastor, a documentação está em trâmite, ainda não estamos casados ainda, mas já está tudo lá. O senhor faz a cerimônia religiosa? Eu falei, faço. E tem pastor que não faz, ele só faz a cerimônia religiosa mediante a pessoa estar com a certidão. Ou seja, ele está secularizando uma coisa que, poxa, legalismo. É o que o Jonatas colocou. Ele, na verdade, autenticou a legalidade do Estado e não autenticou a legalidade espiritual. Aí depois ele quer ir contra a fazer um casamento homossexual. Quer dizer, verdade. Né? Se ele está autenticando a prioridade do civil, quando de repente chegar 2 homens lá, no futuro, não sei, é uma hipótese. Ah, não, nós somos casados, então faz a cerimônia religiosa, aí o que ele vai falar? Eu quero... contraditório, né? Exatamente. Só para pontuar aqui a questão mais polêmica, eu nunca sou polêmico. Mas, por exemplo, eu faço, entre aspas, né, com algumas vertentes, dessa questão de que só faço o casamento mediante a certidão. Só que eu acompanho, porque já fui ludibriado por alguns casais que, em nome de uma falsa aparência, utilizou dessa generosidade e até, entre aspas, a inocência do pastor, em acreditar que as questões estão correndo e, de fato, não está correndo nada. A pessoa, eu perguntar, cadê a certidão para a secretária fazer a leitura da ata? Da ata não, da certidão. A gente casa, faz a cerimônia, está aqui, ó, casamento foi lavrado, cartório tal, etc. Não tinha. E eu fiquei ali perdido, e o que acontece? Efetuei, porque por câmera, celular, ia dar um problema do caneco, né? E aí o camarada também não era cristão, ia dar um problema muito gigante. Efetuei o casamento. Só que
Já fazem 4 anos. E o papel não terminou de correr até hoje. Então, hoje, eu tenho um critério seguinte, até faço, mas a equipe da igreja, a nossa assessoria, vai lá acompanhar a papelada, acompanhar o documento, para não ser esse casamento que não é legal, não é nenhuma união estável, não é nenhum... por aí, não é nenhum acordo entre eles. É apenas alguém que quer fantasiar mediante a família, a sociedade, para dizer que casou e que um pastor casou. Então, há casos e casos. Eu, por exemplo, Mas o senhor entende que essa bênção foi revogada porque não tinha o aspecto civil? O senhor fez um casamento religioso. E aí esse casamento religioso que o senhor fez não foi... Na minha visão, não tem validade? Não tem validade? Tem validade. Tem validade no cunho espiritual. Aquele indivíduo, ele vai prestar conta diante de Deus. Aquela é a esposa dele. Até porque um pastor, um sacerdote, digamos assim, abençoou, efetuou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diante de Deus, ele tem responsabilidade com aquela mulher. Só que diante do Estado, diante das leis, vai requerer testemunhas, para mostrar que eles estão juntos há tanto tempo, e ele vai ter compromissos legal, mediante comprovação dos dois que são casados, para aquilo estar, vamos dizer, válido diante do Estado. Pastor Pitinini. A grande questão aqui, baseado na nossa experiência pastoral, quando uma pessoa faz esse tipo de pergunta, geralmente ela está buscando respaldo para justificar alguma coisa que ela fez. É até interessante que volta e meia Jesus era colocado nessa prova. A gente está falando de questões legais, né, de questões de bom senso, mas espiritualmente falando, o que casa uma pessoa, o que casa duas pessoas é o sexo. O que efetiva no reino do Espírito é o sexo. Tanto é que Paulo fala que quem se deita com uma meretriz se torna uma só carne com ela, você deita com o passado. Então, quando o cara faz uma pergunta dessa, eu posso estar até errado, não estou julgando o irmão. Mas, provavelmente, meu amigo, ele já teve a relação e está buscando algum tipo de respaldo em várias fontes para não se sentir culpado. Eu acho que a pergunta, na verdade, tem a ver com a sua primeira colocação, pastor Tiago. Uma vez casados no civil, o casal pode consumar o sexo? Deus considera essa cerimônia ou só a religiosa? Na verdade, é o que o senhor colocou do seguinte: o que impede ele fazer a religiosa? Ele já fez o civil. Sim, legalmente, ele já tem o compromisso. Eu gostei muito do que o pastor Amadeu falou. Agora, só rapidamente, eu vou pro break, senão eu vou estourar outro bloco. O assunto tá... Rapaz, eu pensei que esse assunto ia passar rápido, cara. Como é que pode, né? Que dá o desdobramento, vai dando impressionante. Mas quando a gente tem contribuidores dessa categoria, né? O negócio é relevante, é bom. Então, eu vou pro intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente vai falar sobre casamento. Perguntas e respostas. O Antenados hoje, ó, bombando. A gente já volta. Antenados na geral, sempre a sua tarde, a sua madrugada, uma beleza, com assuntos muito legais e você conectado aqui, antenado aqui. Volto já.